Muito bem, então nessa aula nós vamos aprender como a gente consegue encontrar o post de ouro, o post que é o pote de ouro das suas mídias sociais. Muitas pessoas me perguntam, Saulo, eu não consigo ter curtidas, eu não consigo ter comentários, eu não consigo ter compartilhamentos, o que eu faço? Eu vou explicar nessa aula que são fundamentos que eu considero importantes de mídias sociais antes de você começar a criar qualquer coisa. Acho que o maior erro de quem trabalha com mídias sociais ou de quem alimenta é quando você parte direto para a criação, abre lá o Photoshop e espera que saia alguma coisa legal se você não tem um parâmetro para saber o que é um resultado palpável, porque nem sempre o resultado vai ser monetariamente. Às vezes você vai ter que corrigir o percurso para você conseguir acertar a tacada final. É como se fosse um jogo de sinuca. Às vezes você não consegue matar aquela bola de primeira. Você vai ter que fazer várias tacadas ou às vezes fazer uma tacada que ajeita a próxima tacada para você matar aquela bola. E nas mídias sociais acontece mais ou menos dessa maneira. Então, para a gente começar aqui a entender um pouco da linha de raciocínio, a gente tem basicamente algumas unidades de medidas nas mídias sociais. A primeira delas são as curtidas. Segundo, são os comentários. Você também tem os compartilhamentos. Compartilhamentos, comentários, curtidas e em alguns no Instagram você também tem os posts salvos. É aquele post onde a pessoa clicou para ver mais tarde. É um post de consulta. São esses quatro tipos de unidades de medidas que a gente tem. Vamos entender cada uma delas. A preocupação maior das pessoas que trabalham com mídias sociais geralmente está no parâmetro de curtidas. Geralmente as pessoas se preocupam muito se as pessoas estão curtindo, se não estão, qual que é o problema disso. E o que eu costumo dizer é que curtida não paga conta. Curtida é uma maneira de você saber se o seu conteúdo está legal, mas isso não é o mais importante. De longe, de todos esses que estão aqui, eu considero o menos importante. No que curtida é bom? Curtida é bom porque ele ajuda no alcance. Quando o seu post que acabou de ser publicado ele tem muitas curtidas, os algoritmos do Instagram, do Facebook, eles entendem que aquilo é relevante e ele começa a mostrar para mais gente. Quanto mais curtidas você tiver nos primeiros minutos, nas primeiras horas, mais pessoas você vai alcançar. Então, o bom de ter curtida é que ele espalha para mais gente. Basicamente isso. Esse é um dos objetivos das curtidas, mas não é o foco principal. Quando você tem muitos comentários, ele também ajuda a alcançar mais gente, mas principalmente o Instagram, o Facebook, ele entende que aquele conteúdo ele é relevante, então ele aparece para as pessoas que comentaram. O Instagram entende, olha, se a pessoa está comentando, quer dizer que eu devo mostrar isso mais para essa pessoa. Então, a pessoa que chega a comentar numa postagem sua, ela é uma pessoa que está muito mais propensa a comprar de você do que a pessoa que às vezes não curte, não comenta, não compartilha, não salva. Uma pessoa que comenta, realmente ela está bem engajada com as coisas, com os conteúdos que você posta. E isso é um ponto muito positivo, porque quer dizer que quanto mais ela comenta, mais postagem sua ela vai ver durante todo o dia. Porque como a gente sabe, as redes sociais, as mídias sociais, elas limitam, elas não mostram para todas as pessoas que te seguem. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Instagram ele mostra para cerca de 6% das pessoas que te seguem, que escolheram voluntariamente te seguir, mas o Instagram, por algum motivo, até para ele ter meios de monetização, ele não mostra para aquela quantidade de pessoas, ele mostra ali para 6% de pessoas.
Então, comentário bom é isso. E quando você gera esse diálogo, você gera mais proximidade. As pessoas gostam de sentir que elas não estão falando com as paredes, com uma marca, com uma pessoa que não responde. Quanto mais você tem essa troca, é mais probabilidade daquela pessoa um dia se tornar seu cliente. Então, faça posts que gerem comentários, mas principalmente responda a cada um deles, porque não adianta se você fazer as pessoas comentarem e você não interagir com elas. O objetivo principal de um comentário é você interagir, ter essa troca aí de informação, esse diálogo, essa via de mão dupla. Compartilhamentos. No Facebook ele é bem visível, no Instagram é aquele botãozinho que você manda no direct de uma pessoa. Eu chamo aquilo de compartilhamento, não sei se é a palavra certa, mas eu chamo. E compartilhamento quer dizer que aquele conteúdo ele pode se desdobrar de tamanho de público. Então, tem alguns posts meus que eles ultrapassam a casa de 150 compartilhamentos. Então, são 150 pessoas que às vezes não estavam me seguindo, não conheciam o meu trabalho e elas vão começar a conhecer o meu trabalho. Então, você identificar quais são as postagens que geram mais compartilhamentos, você vai ganhar seguidores sem basicamente se preocupar em impulsionar post, em colocar tráfego pago. Basicamente eles vão vir por indicação. E a melhor maneira de você conseguir fechar um negócio, fazer uma venda, é quando um amigo seu, uma pessoa próxima, te diz, o trabalho dessa pessoa é legal, pode confiar. Isso gera um laço de procedência, né? É mais fácil você confiar na indicação de um amigo do que de um desconhecido. Então, indicações, compartilhamentos são muito importantes para a sua estratégia de mídias sociais. E aqui você ganha seguidores. Então, quanto mais compartilhamento você tiver, mais pessoas vão ser alcançadas por pessoas que elas às vezes conhecem, confiam, ou não, mas na maioria das vezes sim. Posts salvos, quer dizer que seus conteúdos eles têm profundidade. Quer dizer que a pessoa viu, ela às vezes não teve tempo de ler naquele momento, não conseguiu absorver, mas ela vai consultar mais para frente. E quanto mais posts salvos ela tem, mais pontos de contato a sua marca tem com aquela pessoa. Ou seja, você passa a ser de uma pessoa estranha para uma pessoa que ela confia. Você vai abrindo esse leque de confiança, porque o material de consulta é uma coisa extremamente valiosa que você pode ter, porque quer dizer que você acaba se tornando uma referência para aquela pessoa que salvou seus posts. Bom, dito isso, nós vimos aqui então 4 objetivos das postagens. E dentro dessas 4, qual que é mais importante? Talvez você esteja se perguntando. E eu vou te dizer que a que eu considero a mais importante, vou até ocultar aqui, é aquela postagem que gera mensagem no direct. E essa mensagem no direct pode ser tanto para uma mensagem de gratidão, uma pessoa te agradecendo pela postagem, que ajudou muito. Isso, para mim, é uma métrica muito boa. Como pode ser uma mensagem de saber mais. Às vezes a pessoa ela quer saber mais como funciona o seu trabalho. Ou às vezes realmente ela quer saber o preço daquilo que você faz. Essa para mim são as mensagens que são é a maneira de eu saber se o meu conteúdo está sendo realmente gerando resultado. Aquelas métricas que a gente viu na tela agora mesmo, elas são importantes, mas em algum momento isso precisa se tornar faturamento, dinheiro, e esses sinais aqui de uma pessoa agradecendo, de uma pessoa querendo saber mais, de uma pessoa pedindo orçamento, são pessoas altamente aquecidas que existe uma grande chance deles se tornarem clientes seus. Então fica atento, quando alguém te mandar um direct, seja educado, responda, dê atenção. Essa é a parte mais importante do processo do fechamento da venda de um serviço ou produto. É importante que você tenha essa disponibilidade ou que você tenha alguém disponível para poder responder cada uma dessas mensagens.
E acho que a parte mais importante disso tudo, depois que você sabe que essas métricas são importantes, é você mapear qual que é o padrão. Geralmente existe um padrão, um tipo de postagem que toda vez que você usa ela gera esse tipo de engajamento de mandar uma mensagem no direct. A maioria das pessoas erram nisso. Elas vão postando uma grande quantidade de postagem e elas não olham em qual postagem gerou mais pedidos de orçamento e qual postagem vendeu mais, porque o objetivo final é você saber qual que é o estímulo que foi mais importante para aquela pessoa tomar a decisão de trabalhar com você, de pedir um orçamento, de querer saber mais sobre você. E você precisa ter essa parte analítica sua, ela precisa começar a ser desenvolvida. E se você não gosta dessa parte mais analítica, você vai precisar pelo menos saber o básico, porque é através disso que você vai ter direcionamento para fazer novas postagens, novos tipos de conteúdo. Você vai começar a fazer posts que geram mais resultado. Isso, consequentemente, vai aumentar o seu faturamento. Quando você faz postagens que geram mais resultados financeiros, a chance de você fechar projetos acaba sendo maior. Então, fica atento a esses 3 sinais para você conseguir saber qual que é a linha editorial das suas mídias sociais que você deve seguir com mais frequência e postar com mais atenção cada uma delas. Uma coisa importante também, quando a pessoa quer saber mais sobre você, eu costumo trazer para uma conversa um pouco mais próxima. Eu geralmente faço 2 coisas. Ou eu mando uma mensagem de áudio. Eu acredito que o poder da pessoa ouvir sua voz, ouvir o seu tom de voz, saber o que você está falando, isso gera uma proximidade muito grande. E se a pessoa chegou até o ponto de te mandar uma mensagem no direct, quer dizer que se você mandar o áudio, ela vai se sentir muito importante e isso não tem preço. Então, manda mensagem de áudio no seu Instagram, se for pelo Instagram, se for pelo Facebook. Eu costumo também às vezes mandar para o contato de WhatsApp, que lá eu consigo mandar mensagem de áudio. Mas tem esse contato mais próximo, principalmente se o que você vai vender tem um ticket um pouco mais elevado. Se é um produto barato, talvez não precise de todo esse trabalho, porque o volume que você vai precisar vender vai ter que ser grande. Mas se é um serviço onde tem um valor um pouco acima da média, então você vai ter que fazer um fechamento um pouco mais customizado. Afinal, produtos e serviços com ticket acima de 500, acima de 1.000, o nível de dificuldade dele muda um pouco em relação a produtos de 100, de 50, de 30 reais, que é muito mais fácil de vender. O argumento de vendas não precisa ser tão elaborado e você pode simplesmente ali resolver em poucos minutos. Uma coisa importante, quando a pessoa te perguntar o preço aqui no orçamento, a maioria das pessoas tendem a passar no seco, ou seja, quanto é? Manda lá no chat mesmo o preço. Você precisa ter uma apresentação. Se você não tem, você precisa providenciar uma, que é um PDF com informações detalhadas daquilo que a pessoa vai receber, que ela está contratando. Nele você vai colocar um pouco mais do seu trabalho, você vai colocar prazo de entrega, formas de pagamentos, parcelado no cartão, se é à vista, se é no boleto, as maneiras que a pessoa pode pagar. É legal você colocar também depoimentos de clientes satisfeitos, isso costuma dar muito certo, dá muito resultado. Então, se você ainda não tem uma apresentação para as pessoas que te pedem orçamento, começa a montar hoje. Porque se tem um gargalo que existe, o primeiro gargalo é quando ninguém te procura, ninguém te manda mensagem, ninguém te pede orçamento. Quer dizer que essas postagens não estão gerando valor nenhum para essas pessoas. O segundo gargalo é quando as pessoas estão te pedindo orçamento, mas elas não respondem e não fecham com você. Isso quer dizer que a tua apresentação ela não está tão persuasiva quanto poderia. Então, para você não ter problema nesse gargalo, no segundo que eu acabei de citar, monta uma apresentação, mas com foco em você dar uma voz de comando. Então, no final, qual que é? A pessoa ela vai te responder com e-mail e vai fechar. Você vai mandar um botão que vai direcionar ela para uma página para fazer o pagamento. Você vai passar os dados do banco no final da apresentação para a pessoa fazer uma transferência. Não sei, a pessoa precisa ter clareza de qual que é o próximo passo.
e você pode inserir isso na sua apresentação. Na verdade, a sua apresentação, o único objetivo dela é você dar clareza para a pessoa qual que é o próximo passo que ela deve tomar no momento que ela já decidiu o que, que ela quer, que às vezes é o seu produto 1, produto 2, serviço 1, serviço 2. Então, essa clareza e não simplesmente passar o preço. Quando você só fala o preço, na cabeça da pessoa, ela está te comparando com todos os profissionais da sua categoria e ela não vai ver mais diferença entre você e os outros. Ela vai simplesmente comparar preço com preço. E aí você já sabe, se o seu preço não está na média ou abaixo da média, é provável que você não consiga fechar. Então, o orçamento, a apresentação, ela serve para justamente isso, para ela... você está na frente do gol, no momento que você vai chutar para o gol, você tem que se concentrar, você tem que dar o seu melhor. E a apresentação ela serve para isso, para a pessoa realmente conseguir avaliar todos os pontos que estão fazendo ela tomar aquela decisão se fecha ou não com você, para então você ter uma boa conversão de vendas. Não adianta nada você ter milhares de seguidores se nenhum deles compra de você, então fica atento. Eu tenho muitos seguidores, eu preciso então transformar essa quantidade de seguidores em clientes. Como que eu consigo fazer isso? Através de postagens que gerem valor e através de orçamentos irresistíveis. Orçamentos pensados em persuasão, com o objetivo de venda. É diferente de você ensinar e é diferente de você vender algo. O momento que você vai fazer a venda, geralmente, é no orçamento. Ou se você tiver um site, no site, tiver uma página, na página digital, mas com o objetivo de venda. Você tem que usar elementos da persuasão. E daria para gravar um vídeo inteiro falando quais são esses elementos da persuasão que você pode colocar no seu orçamento. Mas para agora o que você precisa saber é que você não deve mandar somente uma mensagem com resposta de texto falando o valor do seu serviço ou produto. A pessoa precisa ver um valor agregado, ela precisa ver diferencial, e uma das maneiras é você mostrando a ela como você se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Então, com uma apresentação, que o objetivo dela é mostrar o orçamento na página final. Depois de você fazer as páginas montadas, contando quem é você, quem você já atendeu, as pessoas que ficaram satisfeitas, um pouquinho da sua história. Aí no final, na última página, você coloca ali o preço que você cobra para fazer aquele determinado serviço, tá bom? Existe uma sequência, não por etapas. Se você começar já mostrando o preço logo de cara, é muito provável que a pessoa olhe o preço, não gostei, está muito caro, e fecha e não olha o restante do seu conteúdo. O orçamento ele serve para te diferenciar da concorrência. Então dá uma atenção especial, porque é isso que vai definir se a pessoa vai pagar aquele preço que você está cobrando ou se ela vai no mais barato, porque ela não conseguiu ver diferencial em você e para ela, você e a pessoa que cobra mais barato é igual. Se você não soubesse diferenciar, usar argumentos de venda, usar ali toda a técnica de escrita de venda, é mais complexo você conseguir fazer fechamento. Então, lembra disso, orçamento, a apresentação tem um único objetivo, fazer aquela pessoa que já tem interesse te contratar. Então, essas 3 mensagens aqui, elas fazem parte daquilo que eu considero extremamente importante para você dar atenção para cada uma delas, tá? E conseguir replicar aquele método. Outra coisa também que eu acho que é importante falar é que, basicamente, vou passar rapidamente sobre isso, mas existem 3 coisas que eu considero extremamente importantes para você fazer essa venda, tá? Aqui a gente entrou um pouquinho mais sobre métricas, como fazer análise, mas se você tivesse que pensar de 4 maneiras, 4 etapas principais, eu diria que a primeira coisa é o visual, ou o design, design/visual. Então, como é que a pessoa enxerga você? Se você tem uma identidade visual, você tem uma paleta de cores, você tem a cor predominante, a cor primária e secundária, para ela identificar quando vê a sua marca. Então, o visual, o design, ele serve para elevar o nível de confiança, porque ela vai ver profissionalismo ali naquilo que está sendo apresentado. A segunda coisa que eu considero extremamente importante seria os infográficos. Eu gosto de infográficos, tá?
que o objetivo é ensinar. Poderia ser em formato de texto? Poderia, mas eu tendo a achar que cada vez mais infográficos são mais rápidos de você fazer, eles são mais fáceis de consumir, de você digerir aquela informação, eles fixam mais porque tem conteúdo visual, tem ilustração, tem cores, e o objetivo do infográfico é ensinar. E é isso que faz as pessoas que não sabem que aquele seu serviço resolve um problema, e naquele momento que eles veem esse conteúdo, eles descobrem que sim, aquilo que você oferece, ele também resolve outros tipos de problema que às vezes não estava nem na mente dele. Então, o primeiro é design visual, o segundo, infográficos e ensinar. O terceiro pilar que eu considero importante são os orçamentos / apresentação, que aqui o objetivo basicamente é vender. Então, se eu tenho um conteúdo relevante, gera engajamento, mas as pessoas pedem orçamento e aquilo não volta com o pedido fechado, quer dizer que eu tenho um problema aqui na parte de orçamentos. E a quarta etapa, que é a parte de análise / debriefing, que é aqui, depois que você fez as postagens, você olhar para cada uma delas, é como se fosse um círculo, tá? Começa aqui e dá um giro aqui. Depois de você fazer as postagens do mês inteiro, você olhar para os dados para saber quais dessas postagens vale a pena continuar ali no seu calendário editorial, ou então no seu cronograma de conteúdos, se vale a pena continuar ou não, porque é isso aqui, é através da análise que você vai descobrir novos conteúdos, novos formatos, novas maneiras de você abordar determinados assuntos, e sem essa análise, você vai, às vezes, insistir num tipo de postagem que não gera nenhum tipo de resultado e que às vezes te demanda muita energia para produzir. Eu já tive conteúdos que eu investia mais de 1 hora e que depois que eu fui fazer a análise eu percebi que de todas as postagens ele era um que gerava pouco resultado. Então não vale a pena você colocar vários efeitos visuais, vários elementos gráficos, colocar ali às vezes até palavras extremamente persuasivas, se depois na análise eu perceber que aquele tipo de conteúdo ele não gerou conexão com as pessoas que me acompanham. Então ficar atento na análise, fazer um debriefing, né? Destrinchar aquilo que você fez nos últimos 30 dias, é o passo fundamental para você pular para o próximo nível. Se você não tiver essa parte de análise, você vai começar a vender, mas sempre vai ter um teto ali que você não consegue ultrapassar. Por quê? Você não está analisando quais foram os erros e acertos dos últimos 30 dias. E você precisa desenvolver essa habilidade analítica para você conseguir gerar mais resultado e conseguir ter uma performance cada vez melhor. E descobrir qual que é o 80-20, a regra de Pareto, quais são os 20% de postagens que geram 80% de resultados. Geralmente tem esse padrão e quanto mais cedo você descobrir, mais tempo você vai economizar. Então, esses são os 4 pilares que eu considero importantes para você conseguir ter bons resultados através da sua marca pessoal nas mídias sociais. Se você não estiver atento a todas essas 4 áreas, quer dizer que você está deixando dinheiro na mesa, quer dizer que você poderia estar ganhando muito mais do que o que você ganha hoje, ou talvez você não feche nenhum projeto, porque dessas 4 áreas, alguma delas está deficiente, alguma delas não está com a devida atenção, e aí você vai precisar investir um pouquinho do seu tempo para aprimorar e conseguir fazer ali a sua marca nas mídias sociais terem resultados reais. As pessoas, geralmente, elas são muito acomodadas em pensar, eu só sei fazer o design, então não vou aprender a ensinar, não vou aprender a ser persuasivo e fazer apresentações de orçamentos, não vou aprender a analisar minhas postagens, porque eu só sei fazer o visual e design. Esse é um dos maiores erros que fazem os profissionais de design, os designers, não conseguirem clientes, porque o foco deles geralmente está em um desses aspectos, que no caso é o visual design. Então, visualmente está bem resolvido, as cores estão bem escolhidas, mas aquela postagem às vezes não ensina nada, não gera valor. Às vezes o conteúdo que vai ser mandado para fechar não tem persuasão nenhuma, não tem foco em vendas, é simplesmente um PDF descritivo
Eu acho que deve ter descrição também daquilo que você vai entregar, mas isso não é o que vende. É como se você estivesse tentando dizer para a pessoa que é importante ela fazer esteira, ao invés de falar para ela que é importante ter uma vida saudável. É muito mais fácil a pessoa ter clareza de onde ela quer chegar do que no processo. Geralmente o processo é um mal necessário para você alcançar o estado desejado, o lugar onde você quer estar, o faturamento que você quer ter, o corpo que você deseja alcançar. Então, tudo isso é importante para o profissional liberal. São 4 habilidades. Habilidade artística, visual, vamos dizer assim, habilidade de ensinar, habilidade de persuadir, vender, né? Persuadir/vender, ou habilidade de analisar. São 4 habilidades importantes que você deve dar atenção a partir de agora para desenvolver cada uma delas, para você conseguir gerar mais resultados e, consequentemente, ter mais qualidade de vida, conseguir trabalhar menos, ganhar mais, porque você vai escolher os melhores clientes. Você não vai ter que trabalhar aquela jornada maluca de 14 horas para conseguir ter aquele volume de clientes grande, mas que não pagam o que você gostaria. Então, essas são as 4 áreas. Espero que essa aula tenha te dado um pouco mais de clareza que mídia social não é simplesmente arte bonitinha. A arte bonitinha fica só nessa área aqui. Gera até uma confiança muito grande, mas não gera nenhum valor, não gera nenhum insight, nenhuma lâmpada, não tem aquele lance da reciprocidade e não gera desejo de comprar. Então não tem persuasão, não tem um incentivo, não tem uma motivação para a pessoa tomar a decisão naquela hora. E depois disso tudo, se você não fazer análise, dificilmente você vai conseguir ter um salto grandioso somente fazendo conteúdo sem olhar para o que já aconteceu, sem olhar o histórico daquilo que já foi postado, para você cada vez mais acertar na sua linha de conteúdo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e já deixa o seu joinha se você gostou, compartilha com seus amigos, que isso ajuda a manter esses vídeos aqui no ar. E é isso aí, eu te vejo aí no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!